Olá, nós estamos começando mais um Primecast. Estou acompanhada da minha irmã e sócia, Olá. doutora Thaís, e eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Isabela Gonçalves Nascimento. Eu adorei a biografia dela do Instagram. Cristã, acho lindo quando a pessoa se assume assim no primeiro. Cirurgiã dentista tentando ser fitness, próteses, cirurgias, implantes e enxertos. Thaís, hoje nós vamos aprender muito, hein? Vamos. Já colocou? O fitness vai ser para nós. Vai servir para nós. Sem responsabilidade. Doutora Isabela, seja bem-vinda ao Primecast. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Doutora, vamos começar. Quem é a doutora Isabela? Bom, eu sou formada já há quase 11 anos, né? Sou cristã, como eu falei para vocês. Então, eu cresci dentro da Igreja Católica, mas o meu esposo, ele pertence a uma outra religião, ele é adventista. Então, eu aprendi a ver os dois lados do cristianismo. Sou formada dentro de uma família muito rígida. A minha mãe é policial militar. Meu pai é advogado, minha família inteira é de advogados e eu sou o ponto fora da curva, que é da área da saúde. Não segui nada do que a minha família normalmente seguia, né? Apesar de que a vida inteira sempre falei que seria juíza e no último momento para a inscrição do vestibular eu mudei totalmente de rumo. E hoje, atualmente, sou casada, sou mãe de uma menininha de 4 anos e estou gestante de um bebê de 2 meses já. Parabéns. Venha com muita saúde. Amém. Doutora, vamos entrar então nesse ponto aqui. Como Sim. assim? Na hora da inscrição a gente foi para odonto. Pois é. Então foi assim, a vida inteira eu sempre tendi para o lado do direito. Como eu falei, a minha família inteira é formada nessa área. Então eu sempre fui acostumada dentro da minha criação a, por exemplo, estar na mesa e estar conversando sobre Código Penal, leis e tudo mais, porque é a área da minha família. Sim. E eu sempre falei que eu iria fazer direito, mas que eu queria ser juíza, porque eu queria ser uma daquelas bem linha dura mesmo, para fazer justiça. E aí, no meu último ano do ensino médio, eu tive um professor, e eu sempre falo que a profissão de ser professor muda o nosso caráter, muda a maneira como a gente vê as matérias e as coisas. E eu tive um professor, nem sei se ele vai estar assistindo, mas ele chama Mika Lisen, que ele dava aula de biologia aqui em Maringá. E ele passava um amor tão grande pela matéria que eu comecei a admirar a parte de biologia, que era uma área que eu gostava, mas não era tão o que eu queria seguir. E a partir daquele momento eu comecei a mudar o meu pensamento, que eu queria algo dentro da área da saúde para que eu pudesse ajudar mais pessoas. E aí o que eu fiz? Eu peguei a lista de cursos, fui olhando todos os cursos da área da saúde. Eu fiquei entre 3. Foi medicina, odontologia e fisioterapia. Só que assim, na época, medicina era muito caro e eu não pretendia ficar muito tempo fazendo cursinho para tentar o EN. Eu já queria ingressar o quanto antes no mercado de trabalho. Então, eu acabei eliminando medicina das opções. Fiquei entre odontologia e fisioterapia. E aí, eu tendia mais para fisioterapia. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o idoso, tanto que hoje a minha área é prótese. Né? Então, eu tendia muito para fisioterapia. Mas conversando com o meu pai, embora ele tenha ficado chocado, né, que eu não quis seguir a área dele. Era a minha próxima pergunta, assim, e os pais nisso tudo? Embora ele tenha ficado chocado, ele foi bem legal nessa questão, em deixar eu fazer o que eu quisesse. Mas ele falou assim, filha, entre as duas opções, eu escolheria odontologia. Eu acho que é uma opção que te daria um recurso financeiro melhor. As duas áreas são excelentes, né, mas, enfim, eu escolheria esse, mas fica a seu critério. E aí, pensando nisso, eu acabei optando por odontologia. Então, eu iniciei o curso, eu ainda não amava odontologia. Eu amava a área da saúde, ponto. E aí, eu fui aprendendo a gostar do curso. E, claro, pensando primeiro nessa questão financeira, eu queria ajudar alguém, mas também queria a questão financeira. Né? Eu sempre falo que, dentro da escolha da profissão, a gente sempre tem que olhar uma pessoa que está há 10 anos naquela profissão. Ela tem o que você gostaria de ter? A liberdade financeira, a liberdade de tempo, a rotina que você gostaria de ter. Se ela tem, ótimo, você vai ter sucesso naquilo que você quer. Então, eu fiz isso. Eu comecei a estudar alguns dentistas dentro da área, em Maringá, de renome, né? E ver como que foi a carreira deles dentro da profissão.
E aí, não, hoje eles têm o que eu gostaria de ter. Então, eu acredito que eu vou me dar bem nessa profissão. Daí eu acabei optando por odontologia. E acabei me apaixonando também, né? Mas aos 17, 18 anos, a doutora já era madura, sim? Já, eu sempre fui muito à frente, assim, do... Meu pai falava que eu era aquela pessoa que tinha resposta na ponta da língua pra tudo. Nossa, eu tô chocada com o seu pensamento assim, né? Anos. Daqui eu quero ver. Até eu tô pensando assim, nossa, acho que agora eu vou pensar. Acho que eu vou mudar de profissão. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui muito calculista. Claro, tem a questão da emoção, mas eu sempre fui muito fria em relação a isso. Tem que ser feito assim? Tem que ser feito assim. Então, eu fiz essa análise e aí eu acabei optando por odontologia. E seus pais, acho que tiveram uma grande influência nesse seu modo de pensar, Sim. né? De agir, tudo, né? Você falou que eles eram mais rígidos, Sim, né? Muito rígido. Era aquela aluna, sempre fui muito estudiosa, sempre tirei notas boas, mas é aquela assim... Pai, tirei 100 em história. Não fez mais que a sua obrigação. A gente também era assim, né? Então, eu sempre tive essa criação, né? Bem linha dura, de ter horário, não poder faltar na escola. Eu brinco até hoje, falo que a minha filha, quando ela tá doente, ela quer faltar na escola. Eu falo, você quer ver como que seu avô fazia com a sua mãe? Não podia faltar nem se estivesse morrendo. Ia pra escola de qualquer jeito e ele falava pra mim assim, você só vai faltar na escola se a professora ligar pra eu ir te buscar. Senão você vai. Então, sempre foi muito linha dura. E isso aí fez com que o meu caráter também fosse assim, mais linha dura, né? Nessa questão. Uma grande formação. Parabéns ao seu Obrigada. pai. E com a neta? Outra pessoa, né? Não, eu falo que os meus pais não têm nada a ver com o que eles foram comigo, com a minha filha. Ela faz o que quer. Dorme com eles. Eu não podia nem sentar na cama deles. Sério? As regras eram bem linha dura. E com ela, não. Ela dorme, se duvidar, até chuta eles fora da cama. É porque eles não têm que educar ela, né? Não. Só curtir, né? Exatamente. São funções diferentes, né? Função de pai e função de avós. Só que pra gente é difícil entender isso e aceitar, porque eles não foram assim com a gente, né? Então, Sim, cadê a pessoa durona que era comigo? Nessas horas some. Ô, doutora, e a sua infância, como foi? Então, eu sempre estudei em colégio particular, né? Sempre tive muitos horários de estudo, poucas atividades ao ar livre, fora. Então, sempre fui muito estudiosa. Acho que isso também ajudou, querendo ou não, na minha carreira. E eu sempre tive muita facilidade de aprender. Então, nas aulas, eu não era aquela aluna que copiava tudo. Eu prestava atenção na aula e já sabia. Já fazia a prova e já ia bem. E isso na odontologia me ajudou bastante também, né? Porque, querendo ou não, é muita matéria. Sim. Então, eu passei em segundo lugar no vestibular, eu sempre fui a aluna da classe que todo mundo pedia ajuda. Então, isso também me ajudou hoje a ser professora, porque eu ajudava muito os alunos da classe. Então, como todo mundo me via como referência para tirar dúvidas, alguns professores viam em mim essa possibilidade de ensinar, e aí, por isso, também eu tendi um pouquinho para o lado de dar aula, da docência e tudo mais. Que legal. Então, já veio construído. Mas a doutora foi aquela criança sempre focada em estudo ou teve a parte de brincadeira, brincar na rua, sair? Qual que era a brincadeira preferida da doutora? Eu tive essa parte também de brincadeiras, porque eu morava numa chácara quando eu era criança. A doutora é aqui de Maringá? Sou aqui de Maringá. E aí eu gostava muito de subir em árvore, de brincar de estilingue. Eu era bem moleque, assim, nessas questões de brincadeira. Então, eu tive essa parte também, né? E hoje em dia eu tento trazer isso um pouco para minha filha, mas é difícil, hein, hoje em dia. Até pela situação, assim, que nem a doutora morava numa chácara, Sim. né? Já mora na cidade, né, agora. Então, as crianças não têm mais essa liberdade, Não. né? Igual, mesmo antigamente, quem morava na cidade conseguia ter uma liberdade maior, né? Hoje, infelizmente, eu também penso assim, nossa, como eu queria... A gente foi criada numa cidade pequena, né? Como eu queria que meus filhos pudessem, mas... Ter aquela qualidade de vida, né? Infelizmente, a gente É que os dias parecem ser mais corridos hoje. A gente não tem o tempo, né? Pelo menos a nossa mãe viveu pra gente, pra né? gente, A dedicação cuidava dela da era... gente. Então tinha mais
Não, e até, por exemplo, assim, hoje para uma criança brincar na rua, né? Subir numa árvore, se sobe numa cadeira, a gente já fala, desce, desce que vai cair, vai se machucar. Morre de medo, né? Eu sou uma mãe meio doida nessa questão. Deixa, só vai aprender a hora que cair. É? Infelizmente, só vai aprender caindo. Ai, eu sou medrosa. Eu também Sim, sou. Eu sofri bastante com meu filho mais velho por isso, porque, nossa, com 1 ano e pouquinho, né, Tayane? Ele escalava o portão da casa da minha mãe, ele ficava, cresceu um pouquinho, já ficava dando mortal no chão. Meu Deus. Então, assim, eu sofri com ele. Não, minha filha, a evolução dela foi muito rápida, tanto que com 8 meses ela andou. Ela já andava com 8. Um cotoquinho, Porque sim. eu sempre deixei ela, deixa ela engatinhar, deixa ela aprender. Então, com 6 meses ela engatinhava, com 7 ela já ficava em pé e com 8 ela andou. Eu falo que a minha paz acabou cedo. Acabou cedo. Quando anda é a que parte mais corrida, né? vêm. Quando começa a andar, a gente tem que ficar em cima. Ficar né? alerta, né? E o próximo, hein? Vamos ver, né? Se Que vai for ter irmãzinho. Menino diz que é mais lento normalmente o desenvolvimento, mas não sei. Os meus andaram com 1 ano e 2. Aí, O meu mais velho andou com 9, andou cedo andou também. cedo. Mas o meu mais novo andou com 1 ano e 3. Olha, Demorou um pouco mais pra... um é Ai, diferente tão do outro. bonitinho, né? Quando anda novinho assim. Parece um patinho andando, né? Sim. Doutora, e a faculdade, como foi? Então, eu fiz faculdade aqui em Maringá, na Unicesumar. Eu entrei em 2009. 2009, me formei em 2013, né? 4 anos de curso. E já logo que eu saí da faculdade, já ingressei no mestrado. Terminei o mestrado e iniciei as especializações, que foram na área primeiro de prótese, depois de implante e cirurgia, que são as áreas que hoje eu mais atuo, né? Eu sempre falo que eu sempre fui meio sanguinária, eu sempre gostei da parte cirúrgica. Então, eu tendi mais para esse lado. Também pela questão de me dar mais bem com idosos do que com jovens. Eu atendo crianças, sim, mas não é a minha área. Minha área é mais para a parte da geriatria, né? Odontogeriatria. E a doutora não teve crise em nenhum momento na faculdade, assim, ia fazer direito, né? E aí foi para odonto, assim, não teve um momento que você falou, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Sempre foco ali. Não, pior que não, porque eu sempre fui aquela pessoa assim, eu tenho essa missão de fazer esse curso, eu vou fazer. Então, eu sempre fui muito centrada no que eu escolhi. Então, no primeiro ano, eu já me apaixonei pelo curso. Eu vi que eu iria poder ajudar as pessoas, que teria a área cirúrgica, que é a que eu gosto. Então, já logo de cara, eu já fui gostando e foi dando certo. Acho hoje que eu me daria muito bem também na medicina. Muita gente fala pra mim, faz medicina, você ia ser boa médica, mas eu gosto muito da odontologia. Eu escolhi certo. Sua ex-sócia parou, né? Odontologia, acho que ela atende um pouco ainda, mas foi para medicina, exatamente, isso. A Luciana, minha sócia, a gente ainda somos sócios. Ainda são sócias? Ela já iniciou medicina, né? Era um sonho que ela tinha há muitos anos. E aí, recentemente, ela conseguiu tirar do papel o sonho dela e iniciou medicina. Tá gostando muito. E a doutora pensa? Acho que hoje não. Não por uma questão de prioridades. Hoje a minha prioridade é minha família. Então, eu sempre deixei isso bem claro. Eu sempre penso naquela ideia que esse pode ser o último dia. E eu não quero gastar ele com uma nova faculdade. Eu penso que o recurso financeiro, o recurso de tempo e a profissão que eu tenho já são suficientes para eu ter uma boa estabilidade e conseguir viver com a minha família. Então, a minha prioridade é essa hoje. A doutora consegue ficar todos os dias com a Isis ou é mais final de semana? Todos os dias não, mas eu consigo trabalhar a agenda, né? Essa é a maior vantagem. Eu sempre falo isso dentro da odontologia. Que hoje, por exemplo, hoje eu optar por não trabalhar, eu consigo não trabalhar. Em outras áreas, talvez isso não fosse possível. Por exemplo, numa medicina, se você trabalha com uma área que exige emergência, você não tem essa opção de não ir trabalhar, né? Você é um obstetra, rompeu a bolsa da paciente, você tem que ir, não tem outra opção. Sábado, domingo, meia-noite. Exatamente. Então, você tem que ter essa disponibilidade que eu não abriria mão dela. Que hoje, dentro da odontologia, a gente tem. Então, não preciso atender hoje? Não preciso atender hoje. Quero atender? Vou atender. Então, tem essa diferença. E o Neon foi o primeiro lugar que a doutora foi dar aula ou teve... Não. Já dei aula antes.
para cursos técnicos em prótese dentária. Então, dei aula para protéticos antes, né? Quando eu ainda fazia o mestrado. Depois eu dei aula na Unicesumar, dentro da odontopediatria, que não tem nada a ver comigo. Uma professora saiu de licença, eu fiz o teste, e aí eu entrei. Eu fiquei 4 meses durante a licença dela dando aula lá, né? E aí eu dei aula na odontopediatria. Então eu falo que eu atendo criança, não é a área que eu mais gosto, mas entendo um pouco. E aí hoje eu dou aula na parte de cirurgia, prótese e implante no Neon. E qual que a doutora prefere, assim, entre cirurgia, prótese e implante? Difícil, mas eu acho que implante é a cirurgia que eu mais gosto, né? Acho que tá muito integrado, né? Ela tá muito dentro da questão de reabilitar a mordida, o sorriso do paciente, a autoestima dele. Sim. Então, eu gosto, por gostar muito de cirurgia, porque o implante, ele integra a prótese e a cirurgia. Então, eu gosto muito dessa parte. E como que é quando o paciente finaliza o tratamento, doutora? Qual a sensação? Eu sempre falo que para os alunos que a hora que você termina o tratamento, que você vê o carinho do paciente pelo que você fez por ele, é o que faz o curso, é o que faz a profissão valer a pena. Se você for pegar os pormenores dentro da profissão, as dificuldades, toda profissão vai ter, claro. Você acaba querendo até desistir do curso, porque tem as suas dificuldades. Sim. Vai ter pacientes que são mais difíceis, casos que são mais complexos, situações que são mais complexas de se resolver, mas quando você consegue resolver, quando você finaliza, é o que faz valer a pena. E teve algum momento que marcou mais, algum paciente que marcou a doutora na entrega do caso, da prótese? Assim? Já teve muitos casos, né? Paciente se emociona, que agradece, que tem carinho pela gente até hoje, mesmo você tendo finalizado. Eu tenho pacientes que, desde que eu me formei, eles me seguem onde eu tô atendendo, eles vão. Então, tem famílias que eu atendo a família inteira e fazem questão de fazer o atendimento comigo. Então, eu tento sempre trazer esse atendimento mais humanizado, né? Sim. Eu sempre falo isso para todo paciente, que dentro da área da saúde, você tem que bater o santo com o profissional. Eu também concordo, tem que ter empatia, assim, de primeira. Se você chegou lá, eu te atendi, você não bateu o seu santo comigo, não deu certo, a chance desse tratamento não ter sucesso é maior. Então, a reciprocidade tem que ser boa. Você tem que ter um bom feedback do paciente, ele tem que acreditar no seu potencial, né? A partir do momento que ele tem essa confiança em você e entregar a saúde bucal dele, o sorriso dele para você, a partir daquele momento, sim, o tratamento tem a maior chance de dar certo, o prognóstico dele é bem melhor. E a doutora fala isso de primeira para o paciente? Falo isso sempre para todo paciente. Eu sou muito honesta com o paciente. Se o paciente chega e fala, eu não quero fazer isso porque eu acho que não vai dar certo, eu falo, então o senhor está certo. Não vai dar certo por causa do seu pensamento. Já está errado aí. Se você está achando que esse tratamento o senhor não consegue se adaptar, então vamos pensar numa outra opção. Porque se eu forçar nesse aqui e não der certo, você vai falar que você estava com a razão e realmente estava, porque você já veio com esse pensamento. Então, eu acredito muito na força do pensamento, né? O que você sente do paciente, você tem que levar em consideração. Doutora, acha que o lado cristão da doutora traz essa confiança, esse jeito de lidar com o paciente? Sim. Honestidade, né? O lado cristão, ele pesa muito, muito. E o que eu sempre falo para o paciente, que o que Deus fez é a melhor opção. O homem vem para substituir o que Deus fez. Nunca vai ser tão bom quanto o seu dente natural. Sim. Então, a opção de tirar seus dentes é quando realmente a gente não tem outra opção. Você quer tirar? É uma situação. Mas eu sempre falo para ele, se fosse na minha boca, eu faria dessa maneira. Então, eu ganho mais dinheiro se você fizer dessa outra maneira? Ganho. Mas se fosse na minha boca, eu faria dessa maneira. Então, fica a seu critério. Parabéns, doutora, porque como é difícil, né? Ter pessoas que têm coragem, né, de expor, assim, de falar, de pensar no bem-estar do paciente. Gera mais confiança do paciente, né? Às vezes o paciente fala assim, não, é com ela que eu vou ficar, né? Porque, tipo assim, ela tem certeza do que ela tá falando, né? E às vezes tem profissional que tende ir muito pro lado do paciente,
até pelo lado financeiro, tipo assim, eu não posso perder esse paciente e esquece dessa parte, que depois o tratamento não vai dar certo. Exatamente. Daí o paciente vai se tornar uma pedra no seu sapato. Uma pedra no seu sapato, é. Exatamente. É um porque não deu casamento certo. daí, né? Isso, eu sempre falo isso pros pacientes. Paciente, principalmente de prótese, ele casa com o dentista. É pro resto da vida. Pro resto da vida. Exatamente. O cuidado é pro resto da vida. Então, você casa com o profissional. É, não tem como, né? Não tem tem. por onde. E como estão esses casamentos, doutora? Tem bastante? Tem bastante, graças a Deus. Trabalho muito. A rotina é uma loucura, como eu falei pra vocês. Eu treino às 5 da manhã, porque é o conta único a sua horário. rotina pra gente, que acho que vai ficar todo mundo assim, pensando igual. Ai, acho que eu preciso acordar antes. 5 da manhã eu não consigo, porque meus músculos não acordaram ainda. Então não tem como eu treinar às 5 da manhã, entendeu? Não. Por isso que eu não vou, só por isso. Só por isso. Eu Só por até isso. acordo, mas assim, até a alma entrar no corpo de novo e eu me situar quem eu sou. Até voltar a alma pro Até corpo. Né? Por isso que tem que acordar às 4. Isso. Entendeu? Porque é 1 hora Pra você se arrumar, pra se arrumar, entendeu? pra se adaptar. Internalizar o que você vai fazer e aí conseguir executar. Mas é assim, como eu tenho a filha de 4 anos, então eu e meu marido, a gente precisa se revezar para poder ficar com ela. E aí ele entra no trabalho às 7 da manhã. Então eu tenho que treinar antes desse horário para que ele possa treinar à noite. Antigamente, quando eu comecei os treinos, eu tentava ir à noite, mas a chance de você falhar no treino é muito grande. Muito grande. Porque você chega cansado, os filhos querem atenção, o marido quer atenção, tem coisa para fazer em casa. Então, você acaba colocando outras coisas à frente e se colocando por último. Então, eu inverti. Eu sempre fui a pessoa que gostava de dormir até meio-dia. É. Não era fácil. Então a gente tem esperança. Tem esperança. esperança. Isso. Aí, o que eu inverti? Eu comecei a treinar às 5 da manhã, que daí eu treino das 5 às 6, consigo chegar em casa para ele poder ir pro trabalho. E foi, assim, um divisor de águas ter mudado o horário, porque quando eu comecei a treinar, eu estava com 30 quilos a mais do que eu estou hoje. Então, eu perdi 30 quilos ao longo disso por causa da rotina correta. Sim. Eu sempre falo, as pessoas perguntam pra mim, o que você indica pra começar? Primeiro, monta a sua rotina. Você tem que ter horário pra tudo, o horário pra comer, o horário pra dormir, o horário pra treinar, porque você tendo uma rotina, a chance de você falhar é menor. Sim. Ainda existe, mas é menor. Então, aí eu coloquei a atividade física às 5 da manhã, e aí eu volto, arrumo minha filha, deixo na escola e vou trabalhar. Eu começo a trabalhar às 9, normalmente. E aí, eu vou trabalhar até umas 6, 7 horas da noite e volto para casa. E aí, ele vai para academia. Então, a gente faz essa ordem. Ela fica o dia todo na escola. Fica o dia todo. É. Isso, ela sai às 4h30, 5 horas, a minha mãe que busca. Daí, minha mãe fica com ela até o horário que eu consigo passar a pegar. Ah, que legal. Faz quanto tempo que a doutora implantou essa rotina? Vai fazer uns 4 anos já. 4 anos. Isso. Quando ela... Quando ela tava com 8 meses foi quando eu comecei a atividade física. Foi a gestação, assim, que levou a doutora a ganhar peso? Não, na verdade, quando eu engravidei, eu já estava com quadro de obesidade. Daí, na gestação, eu ainda ganhei uns 20 quilos na época. E aí, sempre com aquela ideia de vou amamentar, vou emagrecer. Super tive Só essa que ideia. o pequeno detalhe, que eu não tive leite, eu não conseguia amamentar. Então, tudo que eu ganhei ficou comigo. Mas mesmo quando amamenta, a gente sente muita fome quando a gente amamenta. Então, a gente come do mesmo jeito, Exato. ou até mais. Exatamente. E aí, eu me mantive com aquele peso. E aí, o início, assim, foi... Eu nunca vou esquecer, foi na ceia de Natal. E eu tava me arrumando pra ceia e nenhuma roupa entrava. E eu falei, meu Deus, nenhuma roupa entra. Daí eu virei pro meu marido e falei assim, estou de dieta. Daí ele falou assim, agora? Indo pra ceia? 24 eu falei, de dezembro? Agora, porque eu subi na balança, tinha dado 99,7. Falei, exatamente agora, estou de dieta nesse exato momento. Porque se eu comer o que eu quiser comer na ceia, amanhã eu já tô com 100. Falei, não, eu estou agora. E aí eu comecei o meu processo de emagrecimento. E aí, no dia 1º, eu já fui para academia, já me inscrevi, já iniciei. Foi quando eu iniciei a academia à noite, que eu mais falhava do que ia. E aí, ao longo do tempo, fui perdendo uns pouquinhos. Aí, eu adicionei personal e fui a uma nutricionista. E aí, eu associei os dois. E aí, eu consegui perder os 30 quilos. Parabéns. Obrigada. É muita força de vontade tem que ter, né? Pra existe. emagrecer, não é
não é fácil, né? Não, Parar de não comer, é porque fácil. comer é gostoso, né? Então, Sim, e a profissão de odontologia ela é muito estressante. E a comida é um escape, né? Sim, Querendo ou sim. não. E aí você tem que trocar esse escape para atividade física, que foi o que eu fiz, né? E você conseguiu um personal para te atender às 5 da manhã? Sim, eu faço personal às 5 da manhã. Começou, há 4 anos atrás tinha, porque eu percebi isso. Eu já fui também na academia, não às 4, mas eu ia às 6 da manhã. E quando eu comecei isso também, antes de ter filho, uns 5, 6 anos atrás, tinha bastante, porque não era normal as pessoas irem tão cedo na academia, né? Era sempre final do dia. Agora que começou essa onda, você não acha mais personal para te atender esse horário, porque estão todos já ocupados. É o horário de luxo agora, né? A academia que eu treino, ela é 24 horas. Eu chego às 5, já tem gente saindo. Que estava treinando às nossa, 4. tava treinando E com personal ainda. E antes não tinha isso, Antes né? não tinha. Era só coisa de muito louco. Eu lembro que eu ia correr no Parque do Engá às 6 da manhã, não tinha ninguém. Hoje você passa lá, Tá lotado. Tá lotado. É às 6 horas da manhã, a academia já é um caos. Já tá lotada. Eu gosto de ir às 5 porque tem gente, mas não tá aquela loucura de disputar os Sim. aparelhos. Mas às 6 já não tem como. E a doutora gosta de musculação mesmo. Musculação. Era uma atividade que eu odiava. Nunca gostei. Sempre fui aquela pessoa que fez inscrição em todas as academias que tem em Maringá. E olha que tem bastante. Cada vez mais. Fazia um mês e não voltava mais. E eu ficava, gente, como as pessoas conseguem ficar dentro daquele lugar fechado, puxando ferro? Não entendo. E aí, quando você começa a fazer, você se propõe a fazer, e você começa a ter resultado, você começa a se apaixonar por aquilo. É o que eu sempre falo, por exemplo, uma matéria. Eu não gosto de matemática, mas eu não entendo matemática. A pessoa que gosta é porque ela entende. Eu não gostava de biologia. Quando eu tive aula e comecei a entender a biologia, eu comecei a me apaixonar. Então, a mesma coisa acontece na atividade física. Então, você não tem resultado, você não gosta daquela atividade. A partir do momento que você começa a ter, você gosta. E você incentiva os alunos? Você leva isso para a sala de aula, assim? Sim, eu conto para todo mundo os meus resultados, que eu faço atividade física esse horário. Todo mundo fala que eu sou louca, mas no fundo eu sempre vejo um ou outro que às vezes posta, que tá indo na academia uns horários alternativos também. Fala, olha, escutou o que eu falei. A gente nem imagina quantas pessoas a gente pode influenciar, né? Sem ser influenciador, ter milhões de seguidores, mas uma pessoa, alguém ali você vai contaminar, né? Sim. Pro bem ou pro mal, né? Às vezes eu recebo algumas mensagens no Instagram, né? Eu deixo meu Instagram aberto justamente para ajudar quem precisa. Eu sempre falo que o meu Instagram é para ajudar você na sua saúde, independente se é perder peso, se é colocar uma prótese, um implante, tirar um dente que tá doendo, enfim. E eu deixo ele aberto e sempre recebo mensagens. Nossa, comecei a atividade física porque eu vi você, eu vi que você conseguiu, eu vi que é possível, que você tem uma vida normal, né? Não é igual essas influenciadoras que podem ir na academia 10 horas da manhã. Fica mais fácil, Você né? tem uma vida normal, você tem uma profissão, você tem filho, tem marido, tem casa, e mesmo assim você conseguiu. Então, estou iniciando a minha vida ativa na atividade física por causa de você. Já recebi várias mensagens assim. E é o que faz valer a pena, né? O retorno do pessoal em relação a isso. O trabalho sempre devolve, né? Sim, sempre Meu personal devolve. que fala, o trabalho sempre devolve. indo na academia de manhã, a gente fica mais disposta, né? Não que eu vou, tá? Mas eu sei que fica mais disposta o resto do dia. Eu já tentei também, assim, nas academias de Maringá, Sim. né? Mas não deu certo ainda. Você Não. pode ir às 5 da manhã. Não, eu Vamos lá posso ir treinar. assim, mas na academia do clube não abre. Eu tenho que ir na academia do clube. Na academia do clube só abre Até às queria, 7. né? Que pena. Mas só abre às 7, daí tem que levar a criança na escola, tem que estar na clínica, tem que fazer... Não dá. Mas o dia, começar com atividade física É outra coisa. é outra rotina, outra coisa. Né? Sabe a época que eu fiz mais exercício, que eu fiz mais certinho, foi na pandemia. Porque eu tinha a personal, a Rafa, e ela atendia em casa. Então, aí eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu tinha que comer antes, e ela chegava às 6. Eu fiz até isso por causa do meu filho mais velho, porque daí ele ficou sem nenhuma atividade física. Sim. E ele sempre gostou, sabe? Então, daí eu falei, Rafa, depois que passou aquele período mais perigoso, assim, que ficou tudo em lockdown, daí eu falei assim, vamos voltar. Daí ela ia bem cedinho.
Então, e Em vamos casa. aproveitar e enaltecer a atividade física, os personagens, que ontem foi o dia deles, inclusive. Não sabia. Ontem foi o dia do personal. Parabéns pros Parabéns. personagens. Porque eu vou falar pra você, a atividade física com personal e sem é totalmente diferente. Eu já fiz as duas opções. E o resultado, ele vem mesmo quando você associa o profissional junto, né? Como tudo na vida, né? Ter o profissional junto é uma outra situação. Você tentar cuidar da sua saúde bucal sozinho é uma coisa, com um profissional é outra. Sim. Não, eu só funciono com o personal. E o personal, assim, eu tenho que ter empatia também com ele, porque eu gosto de conversar. Então, ele Sim. tem que, tipo, fazer um exercício, conversar um pouquinho comigo, para aquilo Tem que treinar a Fluir. língua também, tem que né? treinar a língua. Mas é como tudo, como eu falei pra você, na área da saúde, como tudo, tem que ter a empatia, né, do profissional. A área da saúde, antes de tudo, ela tem que ser humana, antes de qualquer situação. Eu acho que, e também na área da saúde, o personal tem que ser um pouco psicólogo, né? Sim, mas Então, dentista também. Dentista também. super. Semana passada eu tive uns 3 pacientes que choraram na cadeira contando coisas da família, enfim. Quase que eu fui procurar um curso de psicóloga para conseguir atender melhor eles, né? Porque de você ter que parar a sessão, abraçar o paciente. Ah, não, fica tranquilo, os problemas vão resolver. Coloca na mão de Deus, vai dar tudo certo. Então, a gente também tem que ser um pouco psicólogo, assim como o personal Ou também. não, os meus tem que ser super assim. E até como a doutora faz a área de estética, né? Sim. Porque a prótese é estética, né? Sim. Tem pacientes que demoram um pouco para aceitar como ficou? Ah, sempre tem, né? Na área da prótese, a gente pega muitos pacientes, às vezes, que ficaram, por exemplo, a vida inteira sem dente. Então, a vida inteira ele não teve mais a dentição, a musculatura dele já acostumou com aquela boca mais murchinha. E aí, a partir do momento que você volta, você restabelece, até ele se adaptar com a visão dele, com a imagem dele, com dentes, é diferente. Então, às vezes, o que a gente tenta até fazer? Pedir para o paciente, se ele tiver uma foto de quando ele tinha dentes, para ele se olhar, para ele voltar a se reconhecer com aquela imagem. E aí vem um papel muito importante também da família, porque também o contrário também acontece. Às vezes a gente entrega uma prótese, o paciente acha lindo, maravilhoso, ele chega em casa, o filho, a esposa, o marido, alguém da família estranha porque já acostumou com a imagem da pessoa sem dente, por exemplo. Sim. E aí você tem que fazer todo um trabalho psicológico, não só no paciente, na família também. Aí Né? o trabalho psicológico já começa antes, integrado. Né? Até por ser essa área de estética, tem mesma coisa um paciente que faz cirurgia ortognática, né? Sim. Tem alguns que já vi casos assim que o paciente até entra em depressão. Sim. Porque é difícil. Ele não tem que tratar. É até engraçado, né? Depressão porque ficou bonito. Então, mas é que a pessoa ela não se reconhece mais. Ela se olha no espelho e ela não se vê. Então, essa distorção de imagem para ela é muito pesada. Então, quem trabalha com ortognática, já auxiliei algumas, também é um trabalho complicado. Quem vai colocar prótese normalmente são pessoas mais idosas, então passou grande parte da vida daquele jeito. Eu acho que também tem assim. Idoso, assim, pelo menos a gente percebeu com o nosso pai, eles ficam ciumentos, né? Então a senhorinha foi lá, se cuidou, ficou bonita. Chega em casa, o senhorzinho, ele fica com ciúmes, né? Ele fica se sentindo ameaçado. Ameaçado, né? Exatamente. E é contrário também, a mulher também, né? Tá o velhinho lá acabadinho, quando o velhinho coloca um dentinho. Ixi, eles saem todos felizes e contentes. Falando que vai dar umas dentadas na mulher. Não vai mais precisar tirar o dente para dormir. Exatamente. E bem interessante essa parte. Doutora, e qual que é o desafio da profissão como dentista, como professora? Qual é a parte mais difícil? Olha, como dentista hoje, é você tentar trazer o lado humano. Porque o que acontece? Com o advento da tecnologia, tudo, houve a criação de franquias. E a franquia, ela não é uma regra, mas ela formatou a odontologia como um produto a ser vendido. Não como uma área da saúde. E dentro dessa ideia, você tira essa parte humana da odontologia. Você pensa mais na questão financeira. Então, eu preciso vender, eu tenho metas a vender. Se o paciente precisa ou não daquele tratamento... não é o que eles levam em consideração na maioria das vezes.
E isso é muito triste, você vê isso dentro de uma profissão que era para ser tão bonita e ela foi tão defasada. Sim. Então, você conseguir internalizar isso dentro da sua cabeça, porque o que eu sempre falo, eu já trabalhei em franquias, em clínicas, onde os donos sempre falavam assim, o paciente não vem aqui por causa de você, ele vem por causa da placa, do nome que está na placa, que é o nome da franquia. E aí você conseguir trazer essa ideia de que não, eu vou fazer o meu melhor, e se um dia esse paciente precisar de um tratamento humanizado, ele vai lembrar de mim, independente do que está escrito ali. E eu tive que fazer toda essa parte, porque o início da profissão a gente tem que se submeter a algumas questões, Sim. trabalhar em lugares que às vezes não seria o mais convencional. E dentro dessa ideia, como eu falei para você, hoje eu tenho pacientes que me seguem a família inteira, independente de onde eu vou, por causa do atendimento humanizado. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje é fazer o profissional entender que não é só cifrão, não é só dinheiro, que você trabalha com saúde. E dentro dessa mesma ideia, você trabalha com saúde não só com estética. Tem muito profissional hoje que faz odontologia virar uma profissão de estética e não de saúde. Então, você tem que entender isso, que o corpo humano ele é uma máquina integrada. Então, você está mexendo na boca, mas ela vai impactar na sua saúde psicológica, né? Você volta a sorrir, sua autoestima. Ela vai impactar na sua saúde gástrica, porque você vai mastigar melhor. Consequentemente, você vai impactar na sua saúde sistêmica, vai melhorar exames, porque melhora a mastigação, melhora a reabsorção de nutrientes. Então, tudo isso está integrado. Então, trazer isso para a cabeça do profissional e do aluno, quando a gente vai dar aula, é o difícil. Então, quando eu dou aula para os alunos, eu consigo, talvez pelo fato de eu ser um pouco mais nova que a maioria dos professores, trazer um linguajar com que o aluno entenda essa questão. Então, que ele consiga refletir que o que ele está fazendo vai impactar de diversas formas na vida do paciente. E não é só levar em consideração que franquias e clínicas com metas enfiam goela abaixo para eles, entendeu? Então, esse é o maior desafio. Tá difícil, a gente comenta sempre que tá difícil ter alunos para prótese e implante, né? Porque eles estão todos migrando para a área da estética, da harmonização, né? Exatamente. É uma área importante, claro. O profissional da área odontológica, ele pode ser capacitado para fazer essa área, tanto que o Conselho Federal já habilitou, mas ele tem que lembrar que por trás disso, antes dele ser odontólogo, ele era dentista porque ele trabalhava com dentes. Então, o dente, ele faz parte dessa harmonia. Então, ele tem que ser levado em consideração, né? Na verdade, ele deveria ser o principal. Não, eu acho que assim, ele deveria primeiro falar assim, vamos fazer uma panorâmica para ver como tá seus dentes, vamos fazer um exame clínico, tá joia? Então, agora vamos harmonizar, né? Vamos pôr lábio, arrumar o nariz, mas primeiro vamos ver, porque você vê a pessoa lá linda, maravilhosa, quando elas... sorrindo nem tanto, né? Mas a gente que depois vê o exame, você fala, meu Deus. Só que assim, chega num ponto que até o paciente ele já tem essa imagem do profissional. Então, hoje tem pacientes que às vezes a gente pede exames e eles acham um absurdo o dentista pedir exame. Exame de sangue, exame radiográfico, pra quê? Eu já tive pacientes que questionaram e bateram boca comigo porque eu pedi exame. Porque ele não vê mais o profissional dentista como área da saúde. Ele vê como estética. Só estética. É uma pena, Exatamente. Né? É uma pena. Eu falo que com o tempo, vai faltar dentista que cuida de dente. Vai. Né? Porque, e aí vai ser que esse profissional vai ser bem valorizado, né? Porque não vai ter. Sim, na verdade já falta. Já falta. Tem gente que já entra na faculdade com a mentalidade, não, eu tô entrando, mas eu vou fazer estética. Sim. Então já, embora mude, né? Uhum. Estética que eu falo harmonização, né? Sim. Não a estética dentária, Ele já, né? já entra com esse pensamento, Já com entra essa com linha. esse pensamento, Acho Exatamente. que profissionais como a doutora, assim, que pensa no paciente, não só em metas, né? Tenho que fazer não sei quantos implantes por mês para ganhar a meta da franquia e bater tudo. Uhum. Já tem muito aluno que entra com essa ideia. Com essa ideia, né? Até porque a maioria dos donos de franquia, eles não são dentistas, né?
Exatamente, que é outra coisa Eles são empresários, que são deveria ser investidores. bloqueado. Você não pode abrir um escritório de advocacia se você não tem uma OAB, Então. né? Então, deveria ser feito da mesma maneira em todas as áreas. Se você abrir uma clínica médica sem ser médico, não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, por que você pode abrir uma clínica odontológica sem ser dentista? E na clínica médica também já está acontecendo, né? Já tem bastante Mas aí eu acho assim. que entra um problema que nós da área da saúde deixou isso acontecer porque a gente não sabe ser empreendedor. Sim. Então, como a gente não sabe, a gente começou a aceitar as pessoas que sabem para gerenciar o nosso negócio, né? Então, talvez se a gente soubesse, sim, não teria... É um desfalque nas faculdades, isso na maioria das todas, faculdades. Né? Uhum. Em todas as áreas. O problema vem já desde o ensino de base, desde a escola. A gente tem ensino de áreas que a gente não usa e falta o que a gente precisaria ter, né? O básico de lei todo mundo deveria ter na escola. Sim. E a gente não tem, as pessoas não sabem nem o que é uma Constituição. Eu devia pelo menos aprender o que é imposto de renda, né? Isso, contabilidade. Contabilidade. Todo dentista sofre com contabilidade, tá? Porque, querendo ou não, a gente não entende de números. Normalmente, a pessoa que vai para a área da saúde é porque não gosta da área de exatas. Sim. E aí, você não entende, é uma área que você precisa dela, querendo ou não, né? E ela faz diferença. Você tem uma boa contabilidade, pode fazer o seu negócio dar certo ou não. Só para você ter ideia. Sim, com certeza. Entende? Então, deveria ter toda essa base no curso, e não tem. Eu tive uma aula, eu acho, de administração. Uma. Eu nem lembro. Eu lembro que eu tive, assim, poucas aulas de implante. Na minha época. Nem se falava. Há quase 30 anos atrás, nem se falava. Então, acho que essa união foi por causa dessa deficiência. E era para ser uma união muito boa, né? Mas sim, pena que deixou o dinheiro falar mais alto do que o que a gente aprendeu. E o dinheiro fala mais alto, só que mesmo assim falta na faculdade essa matéria. Falta na faculdade, exatamente. E a gente não tem essa visão empreendedora. Não. A maioria dos alunos que saem da faculdade, eles acabam migrando para clínicas populares, franquias e tudo mais. Justamente porque não tem essa base para montar o próprio negócio. Sim. Que é muito difícil, né? É muito difícil, é desafiador. Eu sempre falo. É desafiador você montar o seu próprio negócio. Na verdade, assim, o normal é você falir, né? Dentro do Brasil, o normal é você montar uma empresa e falir. O que tem o seu lado bom, porque você aprende um jeito de não fazer um negócio. Mas é difícil as pessoas que já abrem e têm sucesso logo de cara. A doutora se formou, fez um mestrado, nisso abriu o consultório ou foi só depois? Eu abri meu próprio consultório. E aí, como eu ainda não tinha base, eu fazia só clínico geral, não sabia fazer as outras áreas, eu acabei fechando, porque eu precisava fazer os cursos para me aprimorar. Daí eu trabalhei em outras clínicas, fui me aprimorando e depois montei meus consultórios. A doutora tem mais de um consultório? Tenho um em Cianorte e tenho um em Maringá. E como que é essa administração à distância? É bem tranquila, na verdade. A minha sócia de Cianorte também é de Maringá. É que nós atendíamos em uma clínica lá já há um tempo. E aí essa clínica fechou, porque para eles ficava inviável, o custo do prédio era muito alto e tudo mais. E aí os pacientes ficaram à deriva e a gente quer terminar o tratamento, né? O paciente confiou em você, você quer finalizar. E aí a gente acabou optando por montar o consultório. E aí a gente montou e deu super certo. Legal. Doutora, e qual o seu diferencial? A gente já viu essa parte muito humanizada, muito ética, muito empática. E o que mais que a doutora tem de diferencial? Olha, eu trabalho muito com paciente traumatizado. Pelo seguinte, como a gente faz a área cirúrgica, é difícil um paciente que vem operar feliz. Ninguém vai, né? Nunca vi. Nunca vem. E normalmente, quando vem, é um paciente que vem traumatizado. De outros profissionais, de outras situações. E eu, graças a Deus, tenho muita habilidade em cirurgia. Então, eu tenho facilidade em operar rápido, em solucionar o problema rápido. E acho que isso é o diferencial. Não fazer aquela cirurgia demorada, cansativa para o paciente, porque vai aumentando o trauma dele. Sim. Então, eu sempre tento distrair o paciente. Sou um pouco brincalhona durante a cirurgia. Sempre falo para os pacientes, sou um pouco palhaça, não liga não. Justamente para você perder esse trauma, né? Tentar dar uma relaxada durante a cirurgia.
e tentar operar o mais rápido possível, né? Claro que com qualidade, mas operar rápido para... Eu sempre falo que o que acalma o paciente é você falar, acabou. Acabou. É verdade. Essa palavra, acabou. Pronto, ali acalmou o paciente, acabou o problema. Então, tentar operar de maneira eficiente, mais rápida. Que legal. E momentos constrangedores. A doutora consegue lembrar um pra gente, assim? Nossa. Um engraçado? Pior que agora não me veio nem na cabeça. Mas já deve ter tido, sim, com certeza, né? Eu trabalhei numa clínica que eu atendi 4 anos lá, eu atendia 40 pacientes no dia. De prótese? De tudo. Cirurgia, clínica geral, prótese. Começava às 5 também. Não. Começava às 8 e ia até umas 7 horas da noite. Até 8 horas, às vezes, né? Então, atendia um ritmo muito rápido. Por isso, também aprendi a atender rápido, né? Os pacientes. Porque não tinha muito tempo. Era agenda lotada o tempo todo. 40 pacientes num dia. Eu sempre falo que a minha saúde mental ficou lá naquela clínica. Então, hoje eu priorizo a saúde mental. Então, quando eu falo, eu quero tempo para minha família, eu quero mais qualidade de vida, é por causa disso. Porque a saúde mental, ela tem que vir primeiro. Senão, nada funciona. A doutora trabalhou nesse ritmo até ter a Isis ou parou um pouco antes? Até eu ter a Isis. Isso. Fui até o último minuto, parei só para ir ganhar nenê. E aí depois eu acalmei. Daí eu falei, não, agora eu tenho que pensar mais em mim. Sim. Não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só querer ajudar ao máximo e, na verdade, você não tá ajudando, você tá se piorando. Quando a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar o outro, né? Então, por isso. E qual a melhor parte da maternidade? Na verdade, eu falo que a melhor parte é o desafio da maternidade. Porque você vê um serzinho que é você em miniatura, só que ele consegue piorar tudo que em você você não via. E aí você tem que lidar com a sua versão, entendeu? Essa é a parte difícil. Que a minha filha, ela é a minha cara. Ela é idêntica a mim. Todo mundo fala, nossa, é você em miniatura. Então você vê nela tudo que eu sou. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de argumentar, eu gosto de discutir. Não discutir, brigar, mas aprender, né? Discutir sobre os assuntos. E ela também é assim, ela questiona tudo, ela é muito curiosa. Eu falo, meu Deus do céu, de onde essa menina veio? E ela puxou de mim. Veio de você mesmo. Você já pensa, coitada da minha mãe. Não, eu falo, tô pagando minha língua mesmo, entendeu? Eu falo que essa é a parte gostosa, você se ver na criança. E ver os seus pontos fortes também. Ela é muito determinada em tudo que ela faz. E eu sei que ela puxou isso de mim também. Então, você ver os seus pontos fortes na criança é a parte mais legal. Você aprender a lidar com os seus pontos. A doutora estava contando para mim no começo, acho que você não estava aqui. Conta pra gente quando ela parou de chupar o dedo. Isso, é que assim, quando eu engravidei, dentro da odontologia, você chupar o dedo, ele causa mais dano do que a chupeta. Dentro da fonoaudiologia, não. Na fono, você chupar o dedo é melhor do que a chupeta. Então, eu sempre falei, eu vou ser aquela mãe que não vai dar chupeta, eu só vou dar chupeta se ela for chupar o dedo, que daí é pior. E dentro da barriga, ela já chupava o dedo. No ultrassom, ela tava chupando o dedo. Eu falei, meu Deus, essa menina veio pra me desafiar mesmo. E aí, ela nasceu e ela chupava o dedo. E eu, não, vou ter que dar chupeta, não vai ter jeito. Tentei dar, ela não quis, ela só queria o dedo. Então tá, mantive o dedo. Só que até os 2 anos de idade, o dano que causa, ele é reversível sozinho. Então, quando ela fez 2 anos, eu cheguei pra ela e falei, filha, olha o seu dedinho como que tá ficando. Todo machucadinho de você chupar o dedo, vamos parar de chupar? Ela falou, tá bom, mamãe, eu não vou mais chupar. E nunca mais chupou. Ela dormia sentida, você via que ela queria chupar e ela não chupou mais. Determinada mesmo. Determinada. Aos 2 anos. Aos 2 anos de idade. Ela nunca mais chupou. Nunca mais. Tanto que os danos que já tinham causado já voltaram, o dentinho já estava tortinho, já voltou ao normal. Então, ela mesma decidiu e ela fez. E eu falo, gente, essa menina é forte. Ela fala, tá falado. É tipo a dieta na véspera da ceia, Isso, né? Entendeu? Estou de dieta, estou de dieta, acabou. Né? Eu nunca vi ninguém começar uma dieta 24 de dezembro. Pois é, Estou sou eu. assustada. E deu certo, né? Deu certo. Mas o que dá certo é o que você não deixa pra amanhã.
É o que você pode fazer hoje. É esse negócio, vou começar na segunda? Não caia nessa. Não caia nessa, vai começar agora. Aí é sinal de que você realmente decidiu. Quando você joga pra frente, você não decidiu. Você tá postergando a decisão, na verdade. Né? Você tá jogando que a gente ela fala, pra frente. vou me preparar. Que nada, não é porque daí- nada disso. Aí você Vou, vai o né? quê? Você vai comer o final de semana No inteiro. mercado. E a doutora, lembra o que a doutora comeu nesse dia, na ceia? Só fruta. Só fruta? Só fruta, não comer mais nada. Nem o peru, assim, tipo, só uma proteína e... Não, nada. Só fruta. Tomei bastante água. Não tomei nada alcoólico. Falei, não, dieta, beber água. Mas você sabe que eu tive um caso meio parecido com o seu. Assim, mas não foi... eu tive meu segundo filho, eu engordei super pouco na gravidez, só 7 quilos, porque eu tive diabetes gestacional, então eu tinha que cuidar muito para não ter que tomar... Eu não queria tomar insulina e nem queria, né, colocar a vida do bebê em risco. Então, eu fiz a dieta certinha. Ele nasceu, eu consegui amamentar pouco, porque ele tinha alergia à proteína do leite. Então, depois, o que eu não comi na gravidez, vou comer depois. Tanto que eu até brincava com meu marido. No primeiro dia que eu puder comer, eu quero pizza. Que eu amo pizza. E eu tive que deixar esses carboidratos, essas coisas tudo de lado. Falei, eu quero pizza. E daí, pra frente, foi só pra trás. Ao invés de emagrecer... Engordei pós. Eu fiquei, quando chegou, ele nasceu em julho, final de julho, quando chegou no final do ano, eu tava 13 quilos mais gorda. Porque daí você quis compensar. Aí eu tava usando as roupas de grávida, ainda aí você tem um nenê, né? Você fala assim, acabei de ganhar nenê, não tem problema, né? Daí tá, a gente tava na casa dos meus pais. Essa dói. E daí foi tipo mas acho que não foi foi no ano novo. Aquele negócio, na segunda-feira eu vou começar. Daí eu falei assim, deixa eu comer uma sobremesa aqui, que segunda-feira eu vou começar a dieta. O meu tio olhou pra mim e falou assim, nossa, eu nem ia falar nada, mas já que você tocou no assunto, você tá muito gorda. Eu nem te reconheci. Daí ele usou a frase assim, tá pensando que o coração do seu marido é cemitério pra gostar de coisa feia? Meu Deus. Aquele tio sincero que todo mundo tem, né? Aquilo eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, mas eu tô tão gorda assim. Eu não me sentia tão gorda, né? Eu sabia que minhas roupas não entravam. Tava usando as roupas de grávida. Tinha um nenê de 4 meses e tava tudo certo. Daí, a partir daquele dia, eu falei, não, realmente, eu preciso emagrecer. Como eu nunca gostei de academia, daí eu comecei a correr. Daí eu corria no final da tarde, porque daí meu marido chegava em casa, ficava com os meninos, e ele me ajudou bastante na dieta também, assim, que daí eu chegava em casa, ele já tinha feito uma carne para mim, já... Às vezes ele até... Eu falava assim, não quero mais bife da frigideira. Ele falava, não, então eu vou acender a churrasqueira. Acendi a churrasqueira para assar 2 pedaços de carne para mim. Mas o meu foi assim também. Não igual o seu, que você tomou decisão. Eu tive que tomar decisão, né? Meu tio me forçou a tomar decisão. E daí eu consegui emagrecer os 13 quilos. Mas é sofrido. As pessoas, elas têm a visão de que... Elas não conseguem ver que a obesidade, o sobrepeso, ela é uma doença. E elas tratam as pessoas como desleixo, né? Você tá com sobrepeso porque você é desleixado. E não é assim que funciona, né? A comida, ela é um escape, mas é uma junção de fatores que leva àquela situação. Sim. Então, você tinha o puerpério, você teve o nenê, você teve uma série de questões que impactaram nas suas decisões de comer ou não, você teve a doença na gravidez, né, da diabetes. Enfim, e as pessoas não medem isso, não medem as palavras. A vida inteira eu sofri bullying por ter sobrepeso. Sempre tive, desde criança. E, assim, xingamentos e ofensas pesadas. Então, você ter que lidar com isso, acho que isso também foi um dos fatores para eu ser uma pessoa mais firme em relação a tudo. Porque desde criança a gente passa por isso. As pessoas não medem as palavras mesmo, né? Elas falam escancarado. E criança é ainda pior, doem, né? Quem doer. Porque a criança, eu não sei... Eles têm facilidade para falar, eu não sei se explicar se é uma maldade que... Né? Na verdade, é uma maldade que a gente já tem, né? A gente já nasce com ela e isso daí vai ter que ser trabalhado no nosso dia a dia para formar um caráter, né, melhor. Sim. Mas a criança não tem medo de falar para outra. Não. Eu até falo assim, você quer perguntar se você tá gorda, se você tá bonita, não pergunta pro filho.
Porque ele vai te falar a verdade. Sim. Né? Então, pensa bem no que você vai perdoar, ou vai perdoar do que você vai perguntar, porque senão depois vai ficar magoada, Vai né? se arrepender depois. Então, assim, quando, acho que é desde pequeno, assim, e daí, ao invés de emagrecer, de deixar de comer, acaba comendo mais, né? Sim, Porque exatamente. é emoção, né? É emoção, né? Exatamente. Faz o efeito reverso, Faz né? o efeito reverso. Daí você come de raiva do que você escutou, né? Daquele desaforo que você foi obrigado a engolir. Ainda mais parente que você não pode responder como você gostaria. Eu fiquei olhando pro meu tio, que Deus o tenha, né? Que ele já faleceu, tadinho. Mas era um tio muito querido, assim, né, Tayane? Muito próximo da gente. Aí ele tinha essa liberdade de falar essas coisas pra gente. A gente já estava acostumada, A gente já estava né? acostumada, né? Mas eu falei, mas é porque me chocou, porque eu não me enxergava desse jeito. Sim. Né? E quando ele falou, eu falei assim, nossa, gente, realmente, 13 quilos é muita coisa, né? E se eu não parar agora, daqui a pouco tá 15, daqui a pouco tá 20, e vai ficando mais difícil, né? Sim. Porque é difícil a gente se privar de comer certas coisas, né? Sim. Não é fácil. Depois a gente acaba acostumando, mas não é fácil. Você tirar o hábito ruim, né? Da sua rotina é o difícil. O corpo, ele quer continuar como ele tá. É cômodo para ele, cômodo, né? Ele não quer levantar, se exercitar, parar de comer aquilo que para ele é prazeroso. O corpo, ele quer o prazer momentâneo, ele não quer o prazer que vai vir depois da atividade física. Sim. Então, você lutar contra a sua mente e os seus hábitos é o mais difícil. Não, se fala sério, o prazer que vem depois de fazer uma atividade física é muito bom, né? Mas... Gente, aquele cansaço, assim, que você fica... Mas aquele sentimento ruim de ter que ir fazer antes é o que é o difícil. É igual, eu sempre falo, igual tomar banho no frio. Você entra e pra sair depois. Entrar é legal, porque tá quentinho aqui na água. E agora pra sair? Você não quer sair. Não quer. Então, a mesma coisa, o corpo, ele quer o que tá cômodo. Tá confortável ficar sentado no sofá assistindo Netflix. Tá Por que eu vou levantar daqui e vou fazer atividade física suado, ter que me exercitar, pegar peso? Não quero. É sofrido, né? Vamos combinar que pegar peso é sofrido. Quando eu tô lá, eu fico, meu Deus, mas por que eu tô sofrendo tanto assim? Aí, às vezes eu até brinco com as minhas amigas que vão na academia, eu falo assim, será que tá certo isso? Será que Deus quer isso pra gente mesmo? Porque é muito ruim, dói. Exatamente. E pra mim sempre dói. Por quê? Porque como eu não vou com constância, toda vez que eu vou dói, É a primeira vez. Toda toda vez é segunda-feira. Exatamente. Doutora, e nas horas vagas, o que a doutora faz? Pra se divertir, pra descansar? Eu gosto muito de ir na academia, gosto de fazer cinema em casa com a minha filha, assistir filme, ler livro, estudar um pouco a Bíblia, também gosto. Ouvir música. São as coisas coisas mais caseiras. Vocês estão sempre juntos? Sempre juntos. Legal. E a doutora leva na igreja todos os... Sim. Às vezes a gente vai na minha igreja, às vezes a gente vai na igreja do meu marido. E vocês ainda ficaram nessa. Isso, exatamente. A minha filha, ela conhece as duas religiões, né? A gente fala que o que ela quiser seguir, ela quem decide, não somos nós, né? Porque eu sempre falo que o céu não tem placa, né? Não. Então, vão ter pessoas de todas as religiões, até as que a gente acha que não vai estar lá. Até porque não é a religião, a gente não é salvo pela religião, exatamente. A gente é salvo pela graça de Deus e é Ele quem tem o poder de julgar qualquer coisa, né? Então, eu sempre falo que a placa não interfere. O importante é ela ser temente a Deus, né? É isso que importa. Legal. Doutora, e planos para o futuro? Olha, no momento eu quero ter esse segundo filho e aí diminuir um pouco mais ainda o ritmo, ainda trabalho bastante, coordenar mais, né? Colocar pessoas para trabalhar junto comigo. E aí poder relaxar um pouquinho mais, ficar mais com a família ainda. Sonhos de consumo material, a doutora tem? E hoje eu quero construir a minha casa. Eu tenho a minha casa própria já, mas que fica no Sarandi. Mas hoje eu tenho vontade de construir a minha em Maringá. Tô planejando para isso. Casa grande, casa pequena? Qual que é a casa dos sonhos? Grande. Você gosta? Eu gosto de família grande. Eu falo que se eu pudesse, se não fosse uma questão de tempo, de financeiro, porque a gente sempre quer dar o melhor para os filhos, eu teria uns 5 filhos. Fácil. O problema são as outras questões. Porque eu gosto de família grande. A minha família sempre foi grande.
por parte do meu pai, né? A minha bisavó teve 13 filhos, e aí quando ela faleceu, ela deixou mais de 70 netos, então a família é muito grande pro lado do meu pai. E às vezes a gente até faz reunião da família, né? E aí você conhece primo que nem sabia que existia. Então eu acho isso muito legal. E hoje, querendo ou não, eu sou privada disso, porque eu tenho vou ter 2 filhos, né? Minha irmã não quer ter filhos, então vai ser uma família pequena. E eu sinto falta disso, família então grande. vai ter que ter os 5, então. Então, porque né? se sua irmã não vai ter nenhum, você vai Então, querer quem ter. sabe? O futuro a Deus pertence. Ou 3, né? Não, dizem que o primeiro vem pra gente querer o segundo, e o segundo é pra gente desistir do terceiro. Não, olha, eu não concordo. Eu não vou. Mais pra frente a gente conversa de novo. Combinado. Mas... Vamos ver lá pra frente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Então a doutora quer a casa... A doutora gosta de receber em casa também? Eu gosto de receber, fazer jantar, mesa posta. É? Meu marido cozinha muito, muito. Quem já comeu a comida dele sabe. Todo mundo que come pede bis. Então a gente sempre gosta de receber gente. Ele cozinha, eu faço a recepção, arrumo mesa. Então a gente sempre gostou disso, da casa cheia. E isso eu gosto de casa grande por causa disso. A gente brinca, nosso patrocinador oficial por livre e espontânea pressão é a loja Casaro. Não sei se a doutora conhece, que tem aqui tudo, copo, xícara, que é do meu marido, né? Por isso que eu falo por pressão, né? Então eu também gosto bastante dessa parte de mesa posta. Quando a doutora puder ir conhecer lá, pode deixar. tem tudo. Eu acho que é o melhor lugar pra gente reunir a família. É a mesa, né? É verdade. Todos exatamente. Ali. E tem, não sei se a doutora viu, que tem um livro, a Experiência Mesa. Não. É bem legal. E ele fala sobre isso porque é bíblico, né? Isso. Deus deixou pra gente se reunir ali. Jesus, no seu último momento com os discípulos, ele estava à mesa, né? Exatamente. Então. E hoje em dia não tem tanto isso, né? As pessoas se acostumaram a comer no sofá, na frente da TV. Não tem mais esse momento em família. Não. São raros. Eu acho que a pandemia, o lado bom da pandemia, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E a gente tem que ver o lado bom das coisas também, né? E a pandemia foi trazer isso de volta a muitas casas, assim, né? Porque as pessoas não tinham tempo, não iam almoçar em casa, porque estava naquela correria. E com a pandemia, as pessoas se viram presas dentro de casa com a família e eles foram obrigados, né? Eu sempre falo que Deus não permitiria o mal se a gente não pudesse extrair algo de bom dele. Então, tudo tem um porquê. Talvez a gente não enxergue no primeiro momento, mas por trás tem um motivo bom de Deus. Ele quer que você veja alguma coisa, ele quer que você enxergue alguma coisa, ele quer que você entenda alguma coisa. Então, é só saber buscar isso, né? E a pandemia foi uma questão dessa. Teve o lado ruim, muitas perdas, com certeza. Mas ele trouxe também esse lado bom, de você lembrar que você tem uma família, de você lembrar que um dia a pessoa pode não estar mais do seu lado. Então, você tem que curtir cada momento. E pensando nessa ideia, aquela ideia de estar mais com a família e menos para o trabalho, né? Porque se você soubesse o dia que você vai morrer, talvez as suas escolhas fossem diferentes. E a gente não sabe. Então, a gente tem que pensar como se cada dia fosse o último. Eu tento me policiar e lembrar isso todos os dias, assim, porque a minha vontade é, tipo, vou trabalhar mais. E aí eu lembro que não, que a gente não sabe quando é o último dia, né? Exatamente. Aí eu falo, não, então eu vou ficar com o Pedro. E é uma constante, né? Não tem como. É uma luta diária. É uma luta diária. Principalmente para mulher, né? Exato. A gente já se pega fazendo o diferente do que a gente se propôs, né? E a mulher, hoje em dia, ela quer dar conta de tudo, né? Diferente de, por exemplo, sua mãe, você falou que só cuidavam de vocês. Então, é uma situação diferente. É trabalhoso também, mas hoje a gente quer cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, como elas faziam, mas também quer trabalhar, quer buscar o sustento para a família e tudo mais. Então, a gente tem que virar 10. Né? 10. E aí que a gente precisa buscar saúde mental, né? Exatamente. Ela tem que estar estabilizada. Sim. Doutora, eu gosto sempre de fazer um jogo rápido. Vamos Perguntas, respostas rápidas. Música preferida? Louvor. Louvor, que lindo. Se pudesse escolher um superpoder? Ler a mente das pessoas. Ai, acho legal isso.
Eu sempre penso, o que aquela pessoa está pensando, o que aquele paciente está pensando, como que eu posso acalmar esse paciente, o que passa na cabeça dele. Doce ou salgado? Salgado. Instagram ou TikTok? Instagram. Tatuagem? Não. Primeira coisa que faz ao acordar? Agradecer a Deus. Esporte favorito? Esse a doutora já Musculação. falou. Um vício? Netflix. Ai, mesmo que o meu. Família? Sucesso. Você ter família é um sucesso. Muito bem definido. Uma saudade? Mais tempo. Que antigamente, quando a gente é criança, a gente tem mais tempo, né? Estuda um período só. E hoje não tem mais isso, né? O tempo todo produzindo. Doutora, eu acho que é isso, Thaís. Isso, né? Sim. Foi muito bom conhecer um pouco da doutora, né? Pra gente... É importante essa troca, não só como profissional, né? Sim. Mas a gente saber como que foi a vida, como que é, né? O que um colega nosso pensa. Foi muito bom conhecer. Prazer a foi doutora. todo meu. A gente tem essa troca, a gente sempre leva um pouquinho, né? Espero que a Sim. doutora possa levar um pouquinho também Claro. de... A gente aprende muito aqui, A né? gente aprende muito, A gente assim. aprende muito. Com certeza. Eu gosto muito quando eu falei que eu adorei o perfil porque tá lá cristã e é muito difícil quem... Eu sempre leio, né? Vejo o Instagram de quem a gente vai entrevistar e eu vim pensando hoje, né? Que eu li de novo, eu falei, nossa, o meu não tá cristã. Como O meu assim, também né? não. Então eu na tenho que me verdade, posicionar. eu vi, foi um Reels que eu vi no Instagram, onde um cara tava no hospital e o outro pergunta pra ele, quem é você? Daí ele começa a falar, eu sou fulano, eu trabalho com isso, não sei o quê. E aí ele fala, tá, mas quem é você? Daí ele, eu sou casado, eu tenho uma casa, não. Começa a falar das conquistas. Ele falou assim, aí no final ele falou assim, eu sou cristão. Daí ele falou assim, por que o cristão tá por último? Daí ele, não, mas o cristão é o mais importante. Então por que você não colocou ele primeiro? Ele tem que vir primeiro. É ele que vai definir todas as outras coisas. Sim. Né? O principal é o religioso. Ele vai estabilizar todas as outras questões. E aí o cara ficou pensativo. E aí foi quando eu mudei a minha biografia. Eu falei, não, a minha primeira questão é ser cristã. Todos os meus pacientes, eu falo que eu prego durante os atendimentos. Eu falo de Deus o tempo todo. E eu sinto que isso é o diferencial também no atendimento. Porque é difícil um profissional da área da saúde, considerando a ciência, enxergar Deus por trás de tudo. Todo mundo sempre busca um porquê que não seja espiritual. E o espiritual, ele existe, ele é o principal. E ele é muito forte. Ele né, é muito assim. forte. E tem uma característica da doutora que eu acho muito bonita. Você tem um sorriso lindo, Obrigada. mas você sorri com os olhos. Sim. Né? Sempre. Muito. Então, tipo assim, isso faz muita diferença na profissão, porque como a gente usa máscara, sorrir com Não os vê, olhos né? e é muito lindo. Fiquei Obrigada. admirada, muito lindo Muito mesmo. obrigada. Parabéns, doutora. Muito Obrigada. obrigada por dividir tudo isso com a gente. Com certeza foi enriquecedor. Com certeza. Vou levar muitos pensamentos para casa, sim, para que eu tenho que melhorar. Espero ter ajudado de alguma forma. Foi um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Um abraço. Obrigada. Ai, o presente. Ai, a gente sempre esquece, coitado do patrocinador. Coitado do Nossa, patrocinador. sempre fica aqui, a gente se empolga e esquece do nosso patrocinador. Uma pequena lembrança para a doutora Muito obrigada. levar.